Pessoal, voltamos no capítulo 4 e agora a gente vai estudar um pouquinho nessa videoaula as posições relativas entre retas, tá? Para resumir, antes de nós definirmos quais são todas as posições, tá? Olha só, vamos supor que eu tenha aqui duas retas, tá? Então eu posso ter, ó, duas retas que andam lado a lado, que vocês já sabem lá do ensino médio, que elas são retas paralelas, né? Alguns autores definem da seguinte forma as retas paralelas. São retas que se encontram no infinito. E como a gente sabe que o infinito, tu não chegas nunca, o infinito tu nunca vai ter, elas nunca vão se encontrar nesse infinito. Então elas não têm ponto de interseção. Eu prefiro dizer assim, que retas paralelas são retas que não possuem ponto de interseção e que estão no mesmo plano. Se eu enxergo uma única reta, embora eu tenha duas equações, uma de reta R e uma de reta S, mas na hora de encontrar pontos que pertencem a essas retas, esses pontos pertencem a ambas as retas, nós dizemos que são retas coincidentes, tá? Elas também têm a mesma direção, tanto que quando tu olha geometricamente tu só enxerga uma reta, mas na verdade tu pode ter duas, três, quatro, cinco, infinitas equações de retas todas coincidentes, quer dizer que são retas que geram todos os mesmos pontos. Nesses dois casos que a gente está falando, essas retas elas estão contidas num mesmo plano, tanto as paralelas quanto as coincidentes. Então, em um outro caso de retas que pertencem ao mesmo plano e que não têm a mesma direção, que são aquelas retas concorrentes, tá? Nós dizemos que elas concorrem porque elas têm um ponto de interseção. Isso é possível ter um ponto de interseção. Então são as retas concorrentes, se intersectam em um único ponto, mas continuam estando no mesmo plano. E tem um terceiro, um quarto caso, né, que são retas que não estão no mesmo plano, que não pertencem ao mesmo plano, que pertencem a planos que nós chamamos pelos reversos, né? Então a gente chama retas reversas, tá? Então essas retas elas não se intersectam e elas estão em planos, elas não têm a mesma direção também, né? Porque se tivessem a mesma direção, vamos ver que a gente consegue encontrar um plano que as contenha. Então elas não têm a mesma direção e estão em planos reversos sem ponto de interseção entre elas. Então esses são os casos que nós vamos estudar agora nessa videoaula. Então, para começar, tá? Definimos duas retas, retas R e reta S, de um espaço. E nós vamos estudar o primeiro caso, que são de retas coplanares. Nós já vimos numa videoaula anterior que retas coplanares são retas que estão no mesmo plano. As duas retas pertencem ao mesmo plano, né? Ou as duas retas estão contidas no mesmo plano. Então são retas que estão no mesmo plano, tá? E nesse caso, a gente pode ter os três primeiros exemplos, né, de retas concorrentes, paralelas ou coincidentes. Na ordem que eu tinha citado para vocês, paralelas, né, mesma direção, coincidentes, mesma direção, paralelas não tem ponto de interseção, coincidentes, todos os pontos coincidem, ou seja, todos os pontos que são de uma na outra também, e as concorrentes que tem um caso, um único ponto de interseção, que nós vamos começar por elas então, tá? Então, quando eu tenho retas concorrentes, eu tenho um único ponto de interseção entre as retas. E é claro que eu não poderia ter mais de um, né? Se a gente esboçar aqui, ó, uma reta R, uma reta S, e aqui estaria o ponto de interseção entre elas. É impossível eu fazer uma curva nessa reta aqui para eu intersectar a reta R novamente. Eu não teria uma reta se assim fosse, né? Eu tenho um único ponto de interseção. E esse ponto de interseção, na próxima videoaula, a gente vai ver como é que eu posso calcular. Conhecendo as equações dessas duas retas, é possível que eu encontre quais são as coordenadas deste ponto de interseção. Tá? Então, retas concorrentes, elas estão no mesmo plano e têm um ponto de interseção. E para a gente saber se elas estão no mesmo plano, na videoaula anterior a gente viu, né, como é que tu detecta se as tuas retas são coplanares ou não. Vocês lembram como é que a gente faz para verificar se duas retas são coplanares? Então, olha só, eu tenho duas retas, R e S. Será que elas são coplanares? Quem me diz se as minhas retas são coplanares ou não é um produto misto. Que produto misto? Um produto misto formado por três vetores. Um vetor, o vetor diretor da reta R. Um segundo vetor, um vetor diretor da
S, e um terceiro vetor, que vai ter que ser um vetor que vai sair de uma reta e vai chegar na outra. A gente vai esboçar isso no próximo slide, tá? Eu só vou resumir aqui antes. Tu pegas um vetor formado por um ponto de cada reta e tu tens, então, 3 vetores para calcular o produto misto. Se esse produto der zero, né, esse produto misto der zero, então a gente vai ter que as retas são coplanares. Nós fizemos isso no slide anterior para verificar se 3 vetores são ou não são coplanares, né? Porque a gente sabe que 2 vetores são sempre coplanares, 3 a gente não sabe se são ou não. Então, na verdade, a gente vai ver que verificar se 2 retas são ou não são coplanares vai ser verificar se eu tenho coplanaridade nesses 3 vetores, onde 2 deles são os vetores diretores e o terceiro formado por um ponto de cada reta, tá? A gente vai ver melhor um pouquinho isso aqui no próximo caso. Ainda na definição agora de retas paralelas, tá? Se elas são paralelas, é aquele caso em que elas têm mesma direção. Tem mesma direção, mas não tem ponto de interseção, são retas paralelas. Eu posso dizer que ou elas se encontram no infinito ou que elas andam lado a lado, né, sem ponto de interseção. Nós podemos usar para definir retas paralelas a seguinte notação, né? Aqui elas seriam concorrentes. E agora um caso em que elas são paralelas. Eu posso dizer assim, ó, 2 retas R e S são paralelas, e a gente usa esse símbolo aqui, né, de 2 barrinhas, para indicar que elas são paralelas. Se elas têm a mesma direção, né, estão no mesmo plano, e ainda a interseção entre elas gera o conjunto vazio, tá? Elas pertencem ao mesmo plano e a interseção entre elas é vazia. Então elas são paralelas, tá? Elas têm a mesma direção, não tem ponto de interseção. Como esse esboço aqui, ó, no slide. Tem 2 retas lado a lado, no mesmo plano, sem interseção. E depois, um terceiro caso, que na verdade não deixa de ser um caso particular de paralelismo, que são as retas coincidentes. Quando é que essas 2 retas são coincidentes? Aí a gente usa igualdade mesmo, tá? R igual a S. Elas são coincidentes, elas possuem a mesma direção, tá? Primeiro, elas estão no mesmo plano, pertencem ao mesmo plano. Elas possuem a mesma direção. Vocês têm que lembrar que quando eu digo que elas possuem a mesma direção, é que seus vetores diretores eles são colineares, tá? Então eu posso até escrever assim, ó, para facilitar. Eu posso dizer que o vetor diretor da R, ele é um múltiplo escalar do vetor diretor da S. Então eles têm a mesma direção, né? Esse sentido não importa para nós. O mesmo caso acontece aqui. Nas coincidências, o vetor diretor da R é um múltiplo escalar do vetor diretor da S. Tá? Os vetores eles têm a mesma direção, o sentido não importa para nós. Só que no caso de coincidência, quando tu fazes, né, a interseção entre elas, tu não vai gerar conjunto vazio em nenhum só ponto, mas infinitos pontos, tá? Infinitos pontos. Porque todos os pontos da L serão pontos da S também, ó. Olha o slide aqui. Vamos supor que a reta S esteja destacada em azul e a L em vermelho. Então, na verdade, quando tu enxergas geometricamente essa reta, tu vês um único traço, né? Porque elas coincidem, elas estão um sobre o outro. Então, todos os pontos da reta S são pontos da reta R e vice-versa também, tá? Embora no desenho aqui, para representar melhor para vocês enxergarem a diferença, a gente tenha deixado a R menor, isso não existe, né? As duas são infinitas. Então, todos os pontos de uma serão pontos da outra também. Então, nesses 3 casos que nós vimos agora, tipo, retas paralelas, coincidentes e as retas concorrentes,